Olá, amigos de Joinville e região. Começa agora mais uma edição do Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário. O Pode Morar que tem o apoio de Solução Crédito Imobiliário, o seu correspondente multibancos. Se você está pensando em adquirir um imóvel, seja sua casa própria, seja uma sala comercial para sua empresa, para o seu negócio, um terreno ou até mesmo um imóvel para investimento, e aí você pensa, eu tenho dinheiro guardado, mas eu não quero tirar, quero deixar investido. Você pode financiar o imóvel, ou às vezes você não tem esse dinheiro realmente, pelo menos não a grande parte dele, e aí a alternativa também é o financiamento imobiliário. E aí, ao invés de você percorrer diversos bancos e vendo taxas e prestações e tudo mais, você pode ir num correspondente bancário como a Solução. Lá eles vão te dar várias opções de bancos e você escolhe a que fica mais adequada ao seu bolso. Saiba mais em soluçãocreditoimobiliario.com.br. Também em BR Condos, a maior administradora de condomínios do Brasil. E olha só, não é uma simples administradora de condomínios. Tem várias soluções tecnológicas que unem todas aquelas situações de reserva de salão de festa, acesso à área de piscina, área de lazer, acesso ao prédio, enfim, todas aquelas que tem vários aplicativos, tudo num só, tudo na palma da sua mão. Você sabe todas as soluções que a BR Condos apresenta acessando brcondos.com.br. Também Masti Soluções Contábeis, a contabilidade da construção civil. Se você é desse segmento, saiba que contabilmente, a parte tributária tem várias situações específicas dessa área. Então você precisa ter uma contabilidade que entenda realmente da situação para que você não corra riscos de pagar multas. Então você tem que procurar um profissional adequado e esse profissional está na Masti Soluções Contábeis. Saiba mais em masticontábil.com.br. E Casa do Capitão Gastronomia e Eventos, o seu local para o seu almoço do dia a dia, de segunda a sexta-feira, mas também o seu local para o almoço especial do domingo, com a sua família, com parentes, com amigos que vêm visitar você. Ali na Rua Saguaçu, logo na subida do Morro do Mirante, do lado direito tem a Casa do Capitão. Saiba mais em Casa do Capitão Joinville nas redes sociais. E o Pode Morar, que tem esse objetivo de dar dicas para você sobre a questão do mercado imobiliário, da sua casa, da sua reforma, da sua construção e muito mais, agora nesse final de ano está com a vertente de dar outras dicas para o seu lar, mas não especificamente para a sua casa, para a área construída da sua casa. E nessa edição do programa nós vamos falar sobre saúde. E para tanto nós recebemos aqui um médico da família, especialista Nelo Chescon Neto. Doutor Nelo, seja bem-vindo ao Pode Morar. Muito obrigado, agradeço o convite para falar de saúde, é bom, importante. Saúde é importante, né? Doutor, uma situação que eu sempre ouvi falar, como eu falei para o senhor, eu trabalhei até com a área médica, um dos meus primeiros empregos da minha vida, e os médicos falavam muito disso, Lavar as mãos previnem uma grande quantidade de doenças. E nessa época de final de ano, esse cuidado é importante, porque tem muita virose, tem muitas coisas por aí no ar, e a gente acaba tendo muito acesso à comida fácil e não sei o que, vai aqui, vai ali, come aqui, pega aqui. E a gente precisa ter o hábito, de lavar as mãos sempre antes das refeições, Isso é importante, a questão do cuidado da higiene, isso faz de tudo, desde o usuário que vai lá se alimentar, como o condicionamento da comida, o calor, às vezes isso é bem comum, tanto que nessa época do ano que começa a vir as viroses, toda essa questão é por conta disso. Você falou essa coisa do lavar as mãos, é bem importante. Na história da medicina, por exemplo, quando tu descobriu que até tempos atrás, há muitos, até século retrasado, quando começou a operar cirurgias, começaram a ser feito, o médico, eu não lembro agora o nome, os colegas me perdoem, o pessoal da cirurgia que sabe bem, ele viu que se ele lavasse a mão, porque como acontecia, eles operavam, mas não lavavam as mãos. Pode ser interessante que você pensa assim, que um dia isso aconteceu, mas eles operavam as pessoas e ao mesmo tempo eles já estavam mexendo nas coisas ali, iam pegando outros pacientes, assim, sabe? E nem luva tinham. E aí teve um médico, um cirurgião que começou a ver assim, se a gente começar a lavar as mãos, a gente vai começar a não infectar os outros pacientes. E aí foi aí começaram os pacientes a sobreviver depois do operatório, entendeu? Então assim, tu vê que é uma coisa bem simples, que tu falando assim de um jeito bem simples, parece, não, é o óbvio hoje, mas há séculos atrás não, isso aí não era o óbvio, isso não era o cuidado. E é bem simples, lavar a mão é a coisa mais simples que tem, Isso é uma coisa que eu percebo. Hoje em dia, eu estava conversando com a minha esposa, até esse dia assim, como era, de certa forma, é ruim usar máscara. Mas quando você está naqueles restaurantes que você se serve, Sim. Que as pessoas usavam a máscara, tava lá,
aquela coisa de você conversar e falar ali, aquilo já te protegia, de certa forma. Tanto que no período da pandemia, teve baixo... Claro, também pelo fato de não ter diminuir o contato com as pessoas, óbvio, mas as infecções diminuíram drasticamente, reduziram muito, né? Então, também faz todo sentido disso também, né? Então, sempre lavar as mãos, isso é importantíssimo. E o senhor lembrando daquela situação na época da pandemia, né? Acho que um dos pontos que me chamou a atenção era aquela didática bem assim de como se tivesse uma tinta na mão, né? A pessoa espirrou, jogou uma tinta na mão e daí ela vai no ônibus e segura ali e ela pega um qualquer objeto e depois larga o objeto, daí vem outra pessoa e bota a mão onde ela botou e depois passa a mão no rosto ou coça o nariz. Exatamente, isso é uma coisa que eu acho que todo mundo depois disso começou a se preocupar muito com isso, tanto que, claro que existem pessoas que levam isso ao extremo, são as doenças, né, psiquiátricas, onde a pessoa acha que está contaminada e tudo. Isso é um perigo também, de certa forma isso tem bastante, né? Claro, a gente no meio médico a gente acaba vendo muito mais isso, mas assim, o fato dela se proteger e pensar, como tu disse, da questão da tinta na mão, isso é bem importante, porque tu começa a se reparar que como você pode contaminar muita gente, né? Na verdade, assim, como você é um vetor, né? Na medicina a gente chama isso de um vetor, né? Um vetor de doenças, né? Assim, eu como médico, eu tenho o hábito de todo atendimento, eu lavo a mão, antes e depois. Assim, entre uma consulta e outra eu vou e lavo a mão, porque eu cumprimento o paciente. Quando eu examino, quando eu tenho que examinar, né? Eu costumo sempre lavar a mão. Ou logo que eu examino, o paciente já veio lavando a mão, assim, sabe? Que é para evitar de ter o contato com o outro, porque eu atendo muita gente, né? E às vezes a pessoa está lá com uma doença que a gente não sabe ainda o que é, então precisa proteger os demais pessoas, né? Mas sempre lavar a mão. E já que a gente está nessa época de final de ano, né? Daqui a uma semana mais ou menos já temos o Natal aí. Essa situação que a gente vê assim de final de ano, de comidas, é uma preocupação também com a saúde. Evitar aqueles alimentos mais gordurosos, a quantidade de doces, essas coisas nessa época acho que é mais ainda porque parece que a disponibilidade é muito maior do que do ano de uma forma geral, né? Se explora mais isso, na verdade, né? A questão de você tem o tipo de alimento nosso, né? É comum acontecer isso. As pessoas também de fim de ano tem uma outra questão que elas se permitem mais isso, né? Elas falam, pô, eu mereço, eu fiz isso, eu fiz só nessa época. É só nessa época. É bem engraçado que quando eu vou pedir exame para os pacientes, que eu peço o ano todo, né? Tem paciente nessa época do ano, eles já me comentam assim, doutor, eu vou deixar para janeiro, ali para final de janeiro, porque senão vai vir alterado, né? Porque eu vou comer um pouco mais, sabe como que é, final de ano, festas. Aí eu até comento dizendo, mas tem que estar sempre mantendo, tu tem que ter uma alimentação saudável, independente do período que é. E como tu falou, assim, né, doces, essas coisas dos alimentos mais gordurosos, dá para fazer uma ceia que você não precisa ser tão assim, enfim, com tanto alimento ruim, né? Dá para tu pensar numa ceia um pouquinho mais saudável, né? Assim, mais natural, assim, né? Mas é tudo uma questão de assim, postura que você tem durante todo o ano. Tu pode ver que uma pessoa que se cuida o ano todo, ela vai chegar no final, por que ela vai ali e vai fazer? Ela vai cuidar também disso, da alimentação dela, né? Assim, e isso é uma coisa que tem que ser construído, né? Tu vem fazendo isso, né? E por falar nesse cuidado durante o ano todo, nesse período de férias que as pessoas têm, elas também não podem esquecer dos exercícios físicos, né? De aproveitar as férias para continuar também numa rotina de exercícios, né? Com certeza, então sempre tem que fazer, né? Hoje mesmo eu atendi um paciente que ele me falou assim, não, mas janeiro eu vou fazer, eu só vou passar... Não precisa ser janeiro, assim, o melhor dia para começar uma academia é no sábado mesmo, ou numa sexta-feira, que está mais tranquila a academia, assim, né? Não tem por que tu esperar, né, assim, né? E é bem comum, né? As pessoas deixam... Tem que fazer atividade física, é importante, é uma coisa que eu bato muito nessa tecla, assim, além da alimentação saudável, tu tem que fazer atividade física, me perguntam, às vezes me falam assim, chegam no consultório e falam assim, doutor, eu vi um negócio aqui do TikTok, ou enfim, do Instagram, que o médico falou da imunidade, que tem essas coisas, essas medidas, mas assim, pra gente fazer esses exames que eu preciso saber. Eu falo assim, imunidade é ter músculo. E não é que tu vai ter super músculo, você ter músculo desenvolvido. Hoje em dia já se sabe que quem tem mais músculo tem vida melhor, tem qualidade de vida melhor e tem imunidade melhor. O músculo está diretamente ligado à tua questão de imunidade. Assim como o teu intestino também, né? A flora intestinal é uma reguladora da tua imunidade, por conta das bactérias boas que você tem, tudo, né? Que é a questão que a gente volta na questão da alimentação saudável, né? Mas você fazer atividade física, porque é um combo, né? Tu tem que ter assim, tu tem que dormir bem, tu tem que te alimentar bem, né? Isso é fato, né? É hidratação, claro, tem que ter bastante hidratação, né? Se alimentar bem, dormir bem e atividade física. Não tem segredo, é isso.
As pessoas às vezes querem, eu preciso de um remédio assim, tudo se limita assim, é o mais prático, na verdade. Tu quer buscar o mais prático. A vida é corrida, tem um monte de coisa para fazer, e eu vou dedicar 1 hora e pouco, sendo que eu posso ficar com meus filhos e eu vou ter que ir pra academia. Não dá, eu não quero. Ou eu quero só descansar também, enfim, que é um direito também, né? Sim. Mas tu tem que pensar assim, que isso é um programa para você tem que imaginar eu costumo falar isso para os pacientes, a vida imediata é mais para a criança, o adolescente, principalmente a criança, ela pensa imediatamente, né? O adulto, ele tem que programar, com mais idade, mais ainda, né? Então, como que eu costumo fazer assim, fazer uma reflexão com o paciente, como que tu te projeta daqui a 10 anos? E aí assim, e como é que tu vai chegar lá assim? Para tu chegar lá assim, tu vai ter que fazer isso agora. Porque a partir dos seus 30 anos, a coisa muda. Dos 40 mais ainda. Eu tô com 50, né? Assim, eu já tenho que ter uma preocupação da minha saúde, assim, já vindo de antes. Se eu quiser mexer na hora, é bom tu mudar isso também. Mas já vai dar mais trabalho. E tu vai perceber mais trabalho. Então, assim, essa coisa da atividade física, para mim, é uma coisa que eu sempre prego muito isso no consultório, sabe? Tem que fazer, sabe? E esse outro lado que o senhor destacou também, acho que é fundamental, né? Nas férias fica mais relaxado e acaba deixando as coisas de lado e mudando um pouco a rotina. Eu acho que essa parte de rotina é interessante um pouco manter horários, né, de refeição, a parte do sono também, né, manter, criar um padrão para que você possa dormir pelo menos umas 8 horas, quem sabe ali, né, tentar fazer algo que faça bem para a sua saúde, né? Essa questão das 8 horas já tem alguns estudos mostrando que até então se acreditava muito nessa coisa de dormir mais, né? Hoje em dia tem um estudo da Harvard, que já tem alguns anos já que saiu, na verdade, né? Da escola de saúde pública deles, né? Que eles dizem que, assim, na verdade, assim, o ideal de sono é 6 horas para um adulto. Entre 6 e 7 horas. Mais que isso, ele pode estar com alguma deficiência realmente, que está precisando dormir mais. Menos que isso vai prejudicar a saúde dele ao longo do tempo. Sim. Mas entre 6 e 7 horas é o suficiente para um adulto. Um adulto, né? Um adulto jovem e um adulto, né? O idoso tende a diminuir o sono. É bem comum a pessoa com seus 70 anos querer dormir mais, mas não tem mais sono. Tem que explicar para ele que você vai diminuindo a necessidade de sono, infelizmente. É um paradoxo, né, da idade, né? Quando você tem mais tempo para você poder fazer as coisas, você poderia dormir mais, que você não dormia quando você era mais jovem, mas agora você não precisa dormir tanto, né? Fazer o quê, né? Aí não dá para entender isso, né? Mas enfim, e eles têm menos sono. Aí é muito comum o idoso, quero um remédio para dormir, porque eu não estou dormindo, né? Assim, pois é, mas talvez vai ler um livro, vai fazer alguma outra coisa, porque afinal de contas vai diminuir a sua qualidade de sono. Mas assim, nesse tempo de sono, o ideal é que a pessoa pelo menos consiga dormir entre 6 e 7 horas de sono. Isso seria o ideal para ela, na verdade. Para descansar. Manter uma rotina boa durante as férias também, né? Isso que tu falou da rotina é importante, porque na verdade a rotina faz com que tu também tenha as regularidades. Aí você vai se alimentar bem, tu vai dormir melhor, né, tudo, vai te organizar melhor, né? É importante, isso é crucial. Isso aí Muito bem, você conferiu aí que as dicas de saúde são muito interessantes e a gente vai ter muito mais dicas de saúde depois do intervalo. Então aguarde um instante aí, que daqui a pouco tem mais Pode Morar. Gustavo, não quero comparecer à Assembleia, não quero também deixar procuração para ninguém. Posso deixar meu voto declarado em um papel, assinar e deixar com o síndico? Dica do especialista com o Dr. Gustavo Camacho. O artigo 1335, inciso 3 do Código Civil, permite que todos os condôminos em dia com as suas contribuições condominiais participem e votem nas Assembleias Gerais de Condôminos. Para votar nas Assembleias, é necessário que o condômino participe do ato, seja pessoalmente ou representado por um procurador na forma dos artigos 653 e 654 do Código Civil, o que se comprova através da lista de presenças assinada. Logo, se a unidade não está participando da Assembleia, nela não poderá votar. Você quer uma dica para dar uma valorizada no seu imóvel, na sua decoração? A nova tendência hoje é o revestimento com pedras naturais. Oficina das Tintas Joinville, porque a vida é da cor que a gente pinta. Avenida Marquês de Olinda, 3550. O revestimento com pedras naturais é um produto muito democrático. Pode ser usado na sua área externa, banheiros, lavabos, churrasqueira. Além de fácil aplicação, é hidrorrepelente e tem uma excelente cobertura. As pedras naturais contam com uma paleta de mais de 50 cores. E a novidade agora é o lançamento para o chão. Você pode ser aplicado no chão, pois conta com uma garantia estendida e uma resina de alta performance. Então veja o seu imóvel valorizar da noite para o dia.
Voltamos com o Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário, que nesta edição do programa recebe o médico da família Nelo Chescon Neto, confundi, botei o sobrenome na frente, mas ele está aqui para falar sobre dicas em relação à saúde, principalmente nessa época do ano, de férias e tudo mais. E claro que ele é um especialista nesse assunto. E muitos outros especialistas passaram pelo Pode Morar e você acompanha tudo isso nas nossas redes sociais. @Pode Morar no YouTube, no Facebook, no Instagram. Acesse, compartilhe com seus amigos, se inscreva, curta, enfim, faça o que quiser para você ficar por dentro das dicas que a gente passa aqui todo domingo pela manhã, às 10 horas da manhã na TVBE e, claro, nas redes sociais. Doutor Nelo, com relação a... Tem uma coisa que me assustou. Eu fui num médico esses dias para a questão da saúde de uma forma geral, né? E aí eu falei para ele perguntou, você fuma? Eu falei assim, não. Você bebe álcool? Daí eu falei assim, socialmente, às vezes, um pouco no final de semana e tal. E aí, ok. E aí, assim, mas qual é o teu objetivo? Eu preciso emagrecer, eu tô fora do peso, não estou fazendo atividade física, minha filha nasceu faz pouco tempo, eu fiz uma cirurgia antes que isso e tudo mais. E ele falou assim, então a resposta está aí, você precisa fazer atividade física para emagrecer, você precisa melhorar a tua alimentação e você tem que parar com o alcoolismo. Aquele negócio me soa assim no ouvido, assim, alcoolismo? Eu sou um alcoólico, né? Ele fala de um jeito assim que... Sim. E aí ele pergunta em relação às bebidas alcoólicas. Claro, a gente precisa ter um cuidado em relação a isso, mas existe um consumo chamado... um bom consumo, uma forma de consumir, ou realmente é um tipo de bebida que não deve ser consumida de forma alguma? O que a medicina fala sobre isso? Se tu pensar assim com relação à saúde, realmente o álcool ele é tóxico, né? Você tem, existe uma toxicidade. Aí tem aquela conversa, mas ele é bom pro coração, essa coisa que eles inventam assim, né? Mas realmente, sim, o álcool tem uma toxicidade, assim, ele precisa ser... E vai para o fígado para poder ser degradado, né, para tirar a toxicidade dele e tudo, né? Então ele é um agente tóxico, de fato ele é, entendeu? Assim, existem níveis, aí você tem algumas escalas para saber o quanto. Quando ele falou de um alcoolismo, um alcoolista, assim, né? A gente costuma nas evoluções médicas colocar assim, etilismo social, eu escrevo assim, né, eu coloco assim, né, tem um etilismo social que é quando a pessoa bebe socialmente, não bebe tanto, assim, né, a gente considera um alcoolista, assim, a pessoa que toma todos os dias, nem que for pouco, mas todos os dias ela tem a necessidade de existe como fosse um questionário que a gente faz, né, que a gente aplica num paciente, é um questionário para ver qual é o teu nível de envolvimento com o álcool, né, que é aplicado quando você está desconfiando de um paciente que está consumindo muito bebida alcoólica, né, mas assim, se tu pensar cientificamente e da forma médica, realmente, o álcool faz mal, deveria parar de tomar, é fato, né? Mas a gente tem que trabalhar com a realidade, né? Assim, eu como médico de família, a medicina de família é uma área que faz muita prevenção, então a gente cuida muito de prevenir, só que a gente tem muita realidade, eu acho, da área médica, a gente costuma, a gente é que mais entende, eu acredito assim, sabe, porque é muito comum, o senhor é clínico geral, fala, não sou clínico geral é outra coisa, clínico geral estuda a doença, eu estudo o ser humano, tanto que meu carinho é especialista em gente, quando me perguntam, tu é especialista no quê? Sou especialista em gente, tu é gente? Então eu também sou especialista em você, então vamos lá, porque como eu atendo de tudo, tem isso, né? E a minha área é uma área que a gente tem os estudos, os livros que a gente acaba se debruçando nos estudos da minha área específica, além da medicina, porque a medicina acaba distanciando um pouco das pessoas, assim, sabe? Busca um mundo ideal, ainda que os médicos não vivam esse mundo ideal, muitas das vezes, mas assim, distancia um pouco. E eu acho que a medicina de família tem uma coisa que eu acho bacana nela, eu tenho bastante críticas, mas tem algumas coisas que eu acho bem positivas nela, assim, que é essa coisa de entender. A gente tem uma coisa que a gente leva muito, chama-se Método Clínico Centrado na Pessoa. É um livro, tipo, quase como a nossa Bíblia, assim, né, dentro da área da medicina de família, né? Onde a gente tenta entender a experiência da pessoa com relação a que ela tem. A gente chama isso de experiência da doença, entendeu? Assim, o que você está passando por ti com isso? O que tu sente sobre isso? Assim, tanto que é bem engraçado, que é bem comum, tem uma das frases, ontem foi o dia do médico de família até, né? E aí eles escreveram ali na Sociedade, né, de Medicina de Família assim, tu já deve ter ouvido falar, você é psicólogo também, né? Então eu já ouvi falar isso também, né? Que eu sou psicólogo também, né? Assim, né? Porque a gente acaba dando uma vazão, porque para mim te entender, te ajudar, eu preciso ouvir, né? Ouvir, te entender bem.
né? Assim, tentar. Se você formar numa sala de médico de família, ela não é assim, essa mesa e você do outro lado. Ela é uma mesa encostada na parede, você tem quase um ângulo pra gente se ver assim diretamente. Assim, esse é o método que foi desenvolvido lá em Harvard, que foi onde eles pensaram isso, a Moria, que foi a médica que criou isso, né? E a gente segue esse caminho, esse mesmo, né? Tem esse mesmo princípio, por conta disso, da gente não distanciar, entendeu? Isso quando tu fala assim, parece assim que fica meio assim, né? Tipo, eu tô fazendo alguma coisa errada então, né? Assim, isso a gente não quer isso, porque a gente acha isso ruim, né? A gente distancia, assim, ó. Tu já, de certa forma, tu já bota uma barreira, né? Em qualquer tratamento que tu queira propor pra alguém, assim, sabe? E eu sou contra isso, acho que tu tem que tentar entender o paciente, ver quais são as necessidades que ele tem e o que ele quer. Se beber todo dia faz mal, realmente faz mal. Beber faz mal, na verdade. Mas assim, tem que trabalhar com a realidade. A gente vai numa festa, num evento, vai ter alguém, assim, vai tomar alguma coisinha, vai tomar um vinho. Socializar, né? Exatamente, não é um problema. A gente come um monte de porcaria também, que tem um monte de problema também, que faz mal também pro nosso organismo. Então, de certa forma, eu acho que falta isso dentro. E eu acho que a minha área tem uma tendência de buscar, de trazer as pessoas mais para perto do cuidado da saúde de uma forma mais realista, assim, é isso que eu costumo dizer. Então, porque isso de certa forma eu me afastaria. Eu for no médico e ele me fala isso, tudo bem que se eu for no médico eu vou xingar ele, fazer você tá me chamando disso, assim, não é? Mas eu entendo quando você coloca cientificamente, né? Se você for tratar cientificamente, realmente, ela é tóxica, né? Assim. E agora mudando de vinho para água, a água, o senhor vem acompanhando, e é uma tendência de as pessoas realmente darem essas dicas, né? Da saúde, tomar mais água, tome mais água. Existe uma quantidade de água que deve se tomar? Qual é o cálculo que se faz? O senhor tem acompanhado que as pessoas realmente estão entrando mais nessa onda da água? Eu vejo pela quantidade de pessoas que têm a garrafinha, né? Levam a garrafinha para lá e para cá. Antes só via dos bebês, né? Os bebês tinham só as garrafinhas. Aí vai crescendo, a garrafinha vai sumindo. O que o senhor vem acompanhando, o que o senhor tem para falar a respeito dessa hidratação que é tão necessária para as pessoas? É importante, tu tem que se tratar, a questão renal, né? É importante você ter esse cuidado, né? Isso é fato. Geralmente é uma média de 2,5 litros a 3 litros, dependendo do tamanho de cada pessoa, né? Assim, mas em média é isso, geralmente. Aí depende do teu propósito, do que tu tá querendo, se você quer perder peso, aí você precisa aumentar essa ingesta hídrica, ter mais quantidade, mais ou menos, assim, né? Depende muito de massa corporal. Aí é bom tu ter feito uma bioimpedância para ver o quanto que tu tem de nível de água no teu corpo, para te ajudar nesse cálculo também é importante, né? Tem estudos recentes agora mostram que essa quantidade de água tem diminuído um pouco, não tem necessidade tanto de tanta como se dizia antes, mas ainda assim é bastante água. E geralmente o que eu percebo dos cálculos anteriores para os de agora é que as pessoas continuam ainda tomando menos água do que deveria. Assim, é muito comum a pessoa dizer, não tomo 1 litro e aí é o máximo que eu consigo tomar. Eu vejo isso no consultório, né, bastante. Mas é uma tendência de um adulto, geralmente entre 2 a 3 litros de água por dia é o que você deve tomar, né, geralmente. Para te hidratar e para te ajudar no teu metabolismo, né, que tu precisa disso. Rim e tudo, né, é importante. E ajuda em tudo, assim, a gente vê, né, a pessoa, a pele dela, enfim, tudo acaba sendo um combustível, né, para a vida dela. É bem importante, tu precisa, né, para todo o metabolismo. É igual assim, a pessoa que toma, por exemplo, uma bebida alcoólica, ela tem que se hidratar, porque o álcool, ele dá desidratação, né, assim, né? Tem vários tipos de... vários tipos de substâncias que tu colocam, assim, por exemplo, uma coisa que acontece muito quando eu já trabalhei em emergência, né, assim, paciente que vem de uso de, por exemplo, de algumas drogas ilícitas, por exemplo, êxtase, por exemplo. O que vai matar ela ou danificar muito ela é a desidratação que o êxtase causa, né? Então, quando tu chega na emergência, alguém que tu já vês que fez isso, quando eu já peguei assim, hidrata, bota ali 2 litros na veia, a pessoa sai de lá renovada, é outra pessoa, entendeu? Por conta disso. Porque o que afeta ela é isso, geralmente, né? Ela desidrata por essas substâncias que roubam, né, no metabolismo água, ela fica sem e a desidratação leva aquilo. Então, assim... Para várias coisas a água é muito importante, né? Para ter uma vida mais saudável, para você ter, igual tu falou, a pele, a água tem que estar bem hidratado sempre. Tem que ter e é uma coisa que eu já percebo que é de hábito, né? Tu tem que ter esse hábito, tu andar com a garrafinha, igual tu falou, né? Eu achei legal essa coisa, quando é criança tu tem a garrafinha, depois tu vai só mudando, né? Mas aí depois tu vai mudando, tu vai começando a ganhar eu tenho uma garrafa bem grandona, assim, né? No meu consultório, uma dessa de 2 litros, né? Que eu tenho já. E agora tem aqueles copos que não mantêm a temperatura por certo tempo, né? Então ajuda você deixar o copo ali na frente, porque eu não vou me levantar e ir até o bebedouro para tomar.
O ruim é você só não encher ela, que é um problema quando a pessoa tem a garrafa e nunca enche, não adianta nada. Ou quando ela deixa ali um tempão, porque como esses copos que mantêm mais tempo a temperatura, né? Ela vai deixando ali e não toma. Sim, né? tem que tomar. Eu percebo que é um hábito, tu tem que criar. Eu até um tempo atrás não tomava tanta água, hoje eu tomo bastante. Chego a tomar uns 4 litros por dia de água, mais ou menos, em média. Quando eu vou na academia eu acabo tomando mais. Né? Assim, Pois é, você quer falar com relação a uma atividade física, uma exposição ao sol, alguma coisa? Mais ainda. Né? Porque aí você vai ter vai precisar mais, né? Você vai necessitar mais ainda dela, ela vai pedir mais por isso, né? Você nunca deve esperar estar com sede para tomar água, porque geralmente você já está num 5º grau de desidratação quando você tem sede. Então você já está bem desidratado, né? Para o teu organismo mandar a resposta, né? Pedir para por água, né? Então assim... Porque você, eu só tomo quando eu tenho sede. Você, não, mas aí tá errado. Porque tu já tá fazendo várias desidratações do teu corpo. Isso faz bastante mal. Né? Então, geralmente, o ideal é tu manter e aí é um hábito. Tem que ter a garrafa e tomando. Vai conversando, toma água e acabou. Sim. Aí, já que a gente falou da exposição solar, né? Agora o pessoal vai pra praia, vai querer pegar uma corzinha na pele e tudo mais. Aqueles cuidados básicos de horários, de usar protetor, se mantém, tá cada vez, na verdade, pior a situação, né? Na verdade tem que ir bastante, assim, né? A gente vê o câncer de pele cada vez maior, tirando a parte de pegar uma doença grave, que seria o câncer de pele, os melanomas, os carcinomas, ao próprio desgaste da pele, né? O envelhecimento, né? Com o sol, tu pode pegar populações que trabalham mais expostas ao sol, tem... Aparentemente a pele muito já danificada, aparenta mais idade por conta disso, né? E que se elas usassem protetor, fator 50, por exemplo, evitariam completamente isso, assim, né? Diminuiria bastante o risco disso, né? Existe um mito que é bem lembrar, porque a questão da vitamina D. Se usar um protetor não vai pegar a vitamina D. Mentira, pega, isso... Pega a vitamina D, não tem nada a ver com a questão de te proteger do tipo de raio que o sol vai te danificar. Então é importantíssimo, protetor solar sempre, principalmente em áreas expostas. Assim, a pessoa pensa, só vou trabalhar, então eu vou ficar dentro, mas o caminho, às vezes assim, então por exemplo, em rosto, em face é importante, para tu evitar aquelas manchas que dão na mão, sabe, com mais idade, chama as manchas senis, aquilo ali é puro por conta de exposição e agressão solar. E se você usa isso continuamente, não vai te dar, cria um hábito. Eu vi um professor meu de dermato, na época ele estava com 60 anos, a pele mais impecável que eu já vi, assim, um bebezinho. Eu falei assim, aí ele é um excelente médico, um excelente profissional, bem conhecido até. Aí eu falei assim, é porque eu sempre cuidei da pele, desde que eu me tornei dermatologista, eu passei a fazer, preciso, e assim, ele falou assim, tu não precisa se tornar dermatologista para cuidar da tua pele, é só saber que tem que usar protetor solar, que basicamente o que mais te protege é isso, o protetor solar, que já tem estudos que mostram que ele protege realmente, né, funciona muito bem, né. Aí só tem que criar, e mais uma vez o que a gente falando, é o hábito, né? As pessoas não têm o hábito de fazer esse cuidado, assim, né? Sim. É bom, é importante. Né? Doutor Nelo, infelizmente nosso tempo acabou, mas queria que deixasse um minuto final aí para o senhor falar de repente alguma coisa que o senhor acha muito importante, infelizmente a gente não conseguiu falar, mas que é importante o público saber para evitar problemas maiores na saúde. Olha, assim, talvez uma coisa que eu até falei, comentei, que é assim, a saúde, ela é um todo, ela não é uma coisa única, né? Não adianta você fazer check-up anual se você não faz as outras coisas que precisa ser feito, então isso não vai mudar em nada. Eu costumo dizer para os pacientes, exame e terapia não existe, né? Tu não adianta ficar fazendo exame, que não vai mudar nada o desfecho das coisas. Tu tem que mudar a tua atitude com relação a algumas coisas, assim, fazer atividade física, dormir bem, tentar ter uma vida com menos estresse. Eu sei que cada vez isso é mais difícil, as coisas levam a isso, a gente passou por uma pandemia, então toda essa questão, né, eu entendo, mas a gente tem que buscar ter uma vida saudável, fazer um hobby. Eu às vezes cobro do paciente, o que tu gosta? Tu gosta de alguma coisa, de fazer alguma coisa? Não sei, jogar alguma coisa, enfim, colecionar alguma coisa assim, né? Tem que buscar isso para a saúde mental, que é uma coisa que eu acho muito importante hoje em dia, a saúde mental, que leva você a ter outros problemas. A saúde mental leva você a não se cuidar, a não ter os cuidados alimentares, né, saudáveis, e assim vai indo. Então, eu sempre digo que a saúde ela é muito mais ativa, é você fazendo a modificação do que um médico lá no hospital querendo fazer. Isso não vai acontecer, é de ti. Então, acho que essa é a mensagem que eu acho que é importante que todo mundo saiba, né? Doutor Nelo, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Eu que agradeço, muito obrigado.
E obrigado também para você que nos acompanhou em mais uma edição do Pode Morar. E não esqueça, nós estamos nas redes sociais, @PodeMorar, no YouTube, no Instagram e no Facebook. Um abraço e até o próximo programa.